Júnior, e a gente hoje tem o prazer de receber aqui, né? A gente falou sobre ele na rádio, eu acabei conhecendo através de um vídeo das redes sociais, e aí falei aqui na rádio, poxa, se alguém conhece aí, né, e consegue entrar em contato e tal, eu gostaria muito de receber aqui na rádio, né, Alexandre Cidade. Bom dia, meu amigo, bom dia, vereador, seja muito bem-vindo à Rádio Mais Alegria 95.fm. Bom dia, senhores, a todos os ouvintes também da Rádio Mais Alegria. Eu já estive aqui algumas vezes e é sempre um debate muito bacana, um momento onde a gente pode atingir a nossa população com as informações que a gente quer levar. E esse é o nosso dever, né? Dar a devida transparência às nossas ações e tentar se comunicar, tanto para ouvir quanto para fazer a devolutiva de acordo com a necessidade da população. Então agradeço demais o espaço, o convite, e vai ser uma honra poder conversar com todos os senhores aqui na mesa, na nossa Rádio Mais Alegria, Mais de Cristo. Bacana, bacana. A gente também recebe o Gabriel, está sempre com a gente aqui. É um prazer, Gabriel, te receber mais uma vez. Bom dia, um prazer estar aqui novamente com o Maicon, o vereador Alexandre Cidade, JP, e vamos fazer um bom dia aí com essa excelente entrevista que eu vejo que tem muito a agregar para a população aqui de São José e também de Santa Catarina. Não, isso aí. Então, se você está ligadinho na rádio, sabe que a gente já falou sobre esse assunto. É um assunto que acabou criando aí asas nas redes sociais, acabou indo longe, a questão do Vale Alimentação. E aí a gente sempre vai buscando por informações, e foi aí que surgiu, despertou o interesse de trazer o Alexandre Cidade aqui, o vereador de São José, para que a gente conseguisse conversar. Eu confesso que eu não o conhecia, e aí essa questão da rede social acabou me pipocando ali na minha frente, e a gente sempre falando do assunto. E aí eu queria te dar a liberdade, vereador, para falar um pouquinho sobre essa questão ali do Vale, que até no nosso parceiro de notícias aqui tem uma matéria no ND que diz assim, ó, nem sancionar e nem vetar, que fala do Vino. Eu queria que você desse uma esclarecida para a gente aí com questão essa do Vale Alimentação. Então, amigão, nas últimas semanas aconteceu essa votação e isso gerou uma polêmica gigante, né? Até porque o momento realmente era equivocado, de acordo com a situação financeira da cidade. A prefeitura passa por problemas que é ocasionado não pela falta de arrecadação, mas sim como ela está sendo administrada. Os anos de 2023 e 2024, segundo apresentações deles, eles gastaram demais. E agora veio um déficit de 2024 de 82 milhões, apresentados pela própria Secretaria de Finanças do município. E, segundo o Tribunal de Contas, isso passa de 200 milhões, inclusive agora estão em auditoria. Então, devido a essa situação, acabou se tornando equivocado. Uma coisa que a população não sabe é o seguinte: o percentual de arrecadação da Câmara de 4%, ele é fixado na arrecadação com esse percentual. E a forma que a Câmara vai gastar é decidida justamente pelo presidente da casa, né, que compete a ele a executar. Que atualmente é em torno de 36 milhões ano, né, um percentual de 3, 4% da arrecadação da Prefeitura de São José. E nisso ele pode investir na compra de carros, ele pode comprar ar-condicionados novos, ele pode fazer mudanças na mobília da Câmara, a cadeira onde acontece a sessão, a mesa do presidente. E ele disse que tinha essa pretensão de fazer a elevação do Vale para mais R$700, de acordo com o que ele pesquisou em Tribunal de Contas, Alesc, TJ, ou seja, todos esses locais têm esse valor aproximado, e ele queria equalizar isso com os servidores efetivos da Câmara e todos os servidores que lá trabalham. Nisso englobava-se os vereadores. E aí foi o nosso erro de ter votado isso pelo momento e pela essa margem de ser subjulgados pelo fato de a gente estar votando algo que a gente acabaria sendo beneficiado em contrapartida. Mas o que eu posso falar sobre isso? Eu vi que realmente isso trouxe todo um transtorno, de acordo com o entendimento da população, que não sabe que, mas se aumentaram para a Câmara, por que não aumentaram para os vereadores, para os servidores municipais? Isso compete ao prefeito. Nós não temos poder de propor essa melhoria para os servidores, e eu só votei isso porque tudo que a gente trouxe dos servidores nos anos de 2023, nos anos de 2024,
para equalizar os salários, até mesmo fazendo comparativos com Palhoça e Florianópolis, e às vezes até Biguaçu, onde o nosso servidor, com a mesma categoria, ganhava menos, nós fomos fazendo esse benefício de forma linear para todos os servidores. Todos os servidores foram feitos os benefícios, né, inclusive criando o plano de carreira da educação, criando o plano de carreira da Guarda Municipal, né, a gente também trouxe todos ali para serem equalizados, todos os setores da prefeitura, e diante dessa construção de beneficiar, claro, e também cobrar o servidor público, mas dar uma boa remuneração para que ele tenha condições boas de trabalho, eu entendi que eu também deveria beneficiar o servidor, quem trabalha comigo lá no dia a dia, quem está lá comigo na Câmara, quem ajuda a fazer a sessão, a moça lá do Legislativo que pesquisa para a gente. Então, ou seja, em cima dessa linha, eu quis ajudar. Mas isso aqui, eu tenho aqui, ó, pesquisei para nós aí, Gabriel, faz favor. É o projeto 0013 de 2022, certo? Na Câmara Municipal, pesquisei o que é o projeto. Ou seja, a criação do projeto, a criação do Vale, eu não votei na criação do Vale. Eu não votei no aumento, no primeiro aumento que foi dado no Vale Refeição. Eu não votei para aumento de salário porque isso me beneficiava de uma forma direta. Naquele momento eu acho que era em torno de R$4.000, R$4.500 que ia aumentar o nosso salário. Esse projeto é o da criação, é isso, é o projeto, eu vou buscar aqui o nome aqui e vou mandar para vocês. Então, ou seja, JP, eu nunca participei de nada que desse um benefício direto, e não era agora por causa de R$700, como foi jogado ali, que eu ia colocar em subjetividade ali a minha postura política, porque eu não entrei na política para fazer nada de forma individual. Pelo contrário, abri mão de diversas situações, inclusive nos bastidores, onde sempre há possibilidade de se fazer algo sem ninguém perceber, errada. Nunca quis participar disso, sempre votei contra, fui sempre, como se diz na gíria popular, o tranca-rua das coisas que passavam por lá, porque denunciava, não votava, não assinava, não fazia relatoria. E aí, para ser mais específico, também dou o telefone, vocês ligam para ele, o Lohan, do jornal Razão, a gente tem uma treta, falando a linguagem popular, porque ano passado ele foi para cima da deputada Carolina Detoni. Se vocês quiserem ligar para ele, a gente tenta fazer alguma coisa aqui ao vivo. Tá? O que acontece? Ele tentou encurralar a Detoni quando ela estava sendo pressionada e possivelmente precisava sair do PL para ser candidata ao Senado. Ele começou a julgar que a Detoni estava traindo a direita. Óbvio, ele é jornal e é um boca de aluguel, ele faz o que pagam ele para falar, e começou a jogar, e eu tentei falar com ele, não consegui, fui para a tribuna e falei a verdade. Falei, cara, tu tens um caráter questionável, tu és um ex-condenado ali, tu foi condenado por tráfico, tu tens essa condenação nas tuas costas, então tu não és um cara que tem moral para falar de forma social da deputada Detoni, que vem fazendo um excelente trabalho lá em Brasília, né, inclusive presidindo a CCJ, etc. E ele me ligou, nós discutimos, e agora a brecha foi essa, né? Votei em algo que eu nunca tinha votado, diante desses argumentos que eu apresentei para vocês, e ele aproveitou essa situação, botou minha foto lá por primeiro, botou a manchete lá, criaram o Vale Picanha, coisa e tal. Então, cara, veio muita gente de todo o estado, veio gente de São Paulo, veio gente do Paraná, porque eles têm um engajamento muito bom. Sim. Acho que é o maior jornal de engajamento de mídia digital aqui no nosso estado. E ter um adversário, né, um inimigo com essa arma apontada que é o engajamento dele, é difícil discutir. Mas, como eu estou falando a verdade, eu me sinto à vontade para bater de frente com qualquer um, porque do meu lado eu tenho a verdade e o histórico do nosso trabalho para comprovar que não foi criado nenhum vale, e foi sim dado um aumento no valor aproximado de R$700 para o nosso servidor legislativo, que é prerrogativa do presidente da casa. E nós não temos essa prerrogativa para o servidor municipal. Faz um comentário. Eu fiz esse comentário ontem, na verdade, né? Que quando a gente fala sobre debate, tem um livro que agora eu estou estudando, vai chegar na época de política, como eu trabalho com marketing também, a gente sempre faz um estudo mais apurado, né? Que a verdade nem sempre ela ela vence. Na realidade, a estética
da discussão. Onde ela chega. A estética da discussão, ela vai trilhando um caminho diferente e acaba vencendo muitas vezes e nem sempre é a verdade. Então, a gente precisa compreender, porque a gente não vai atrás das fontes ou do conteúdo das coisas. A gente acaba deixando passar e vai vislumbrado pela estética. E aqui a gente pode colocar tanto direita quanto esquerda, né? Que às vezes a gente tem um posicionamento fixo. Tem até um filósofo que diz, né, que às vezes a gente pensa que possui uma ideia, mas na realidade é a ideia que nos possui e a gente acaba cego por aquilo ali. Então a gente precisa compreender sempre a fonte. A gente sempre aqui incentiva, né, ao nosso ouvinte a buscar informação, a ir atrás de informação antes de qualquer coisa. Porque tem pessoas que vivem de notícia e por viver de notícia vai vomitando tudo, né? Vai colocando ali, ainda mais quando tem um poder na mão. Só que aí a gente precisa de informação. Porque eu, vereador, foi um dos que critiquei aqui. Critiquei, mas eu tenho amigos vereadores, né? O Tessari teve aqui, a Bia Borba e tal, e a gente conversou sobre isso também. E aí quando eu vi o teu vídeo, foi o primeiro que eu vi. Quando eu vi o teu vídeo falando sobre isso, eu pensei, opa, não é bem assim. Então, quando você vê alguma crítica, você vai atrás de informação. Cara, não é bem assim. Então, a gente precisa trazer para poder ouvir. Porque a população, né, de um modo geral, não entende como funciona toda essa máquina. Né? Por exemplo, da arrecadação ali que você falou. Até eu gostaria que você desse uma esclarecida para a gente. Essa arrecadação, ela vem de onde? Qual é a origem da arrecadação da prefeitura? Com a lei orgânica, esse aqui é o projeto que eu coloquei aqui para o Gabriel pesquisar também. O projeto com relação a... Vou procurar aqui novamente aqui, mas era o projeto do aumento de salário. O que acontece, JP? Pela lei orgânica, isso acontece em todas as cidades, né? A gente tem um percentual de arrecadação que deve ser destinado da prefeitura. Quais são os meios de arrecadação da prefeitura? Diversos, IPTU, IPVA, tem uma série de arrecadações que acontecem, as taxas de alvará, enfim, ISS, uma série a prefeitura hoje ela tem um PIB de aproximadamente, isso não contando agora os últimos anos, né, esses últimos 2 anos que foram déficit, né, mas ela tem uma arrecadação de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tá? E aí disso vem esses 3,5%, 4%, eu não recordo agora, até porque está para ter uma mudança, isso é de acordo com a população, o número de habitantes na cidade, esse percentual pode subir ou descer. Né? Isso é um regramento que inclusive está na Constituição. Então o que acontece? Essa arrecadação vem da prefeitura e é repassada, e aí lá cabe pagar aos vereadores, aos servidores, executar os serviços na Câmara com esse recurso. Né? E aí, diante dessa construção, o presidente da casa, como eu falei anteriormente para o senhor, propôs que fosse feito essa melhoria do vale alimentação dos servidores, até porque existem pessoas lá que ganham 3 mil reais, que é um salário, né, um salário normal, junto com mais essa arrecadação, vai ter um salário de aproximadamente 5.500 reais, que eu acho que a gente luta para que todos tenham uma condição boa de trabalho. E diante das suas responsabilidades, mais ainda, né, que elas tenham o prazer, né, e a competência para executar isso, porque elas estão ali defendendo o interesse de toda uma cidade. Então, eu acho que o professor deve ser beneficiado pela sua importância, eu acho que o policial deve ser beneficiado pela sua importância, o servidor municipal, o servidor legislativo, ou seja, todo mundo que trabalha para a sociedade, ele deve ter uma boa remuneração e deve ser cobrado para isso. Já sobre o projeto, JP, para a gente encerrar, o que acontece? Logo após essa votação, foi criado esse problema, foi divulgado, né, como eu expliquei para o senhor, de uma forma totalmente deturpada, um nome bem subjetivo. Tá lá o cara da direita com uma foto criando o Vale Picanha. Um abraço, tá, Lohan? Tu és um baita, só vai pagar a tua pena aí, não te envolve mais coisa errada, se você é vergonha, e a hora que tu quiser a gente debate isso pessoalmente. Mas foi jogado dessa forma, eles têm um veículo de informação que tem muita gente acessando, e como você lembrou, JP, agora nós vamos conversar aqui, e infelizmente nem todo mundo que viu essa postagem vai ter esse esclarecimento. Né? Mas hoje é a guerra de narrativa. A Érica Hilton estava falando agora que o Nicolas pegou o avião do governo e foi com um recurso do governo para a Copa do Mundo. Então, ou seja, para a população dela, quem escuta ela, vai acreditar nisso e vai julgar ele, e de repente ele vai falar, embora ele tenha um grande engajamento, não vai chegar em todas as pessoas que ela chegou.
mas eu estou muito tranquilo com isso, sempre agi e ajo lá dentro do meu trabalho, sempre ao lado da população, JP. Sobre esse recurso, fiz questão, que eu acho que nem vai ser sancionado, o prefeito não fez isso ainda, talvez nem tenha esse vale, mas eu já peguei a soma desses 6 meses que tem agora pela frente e fiz a doação de uma forma única lá para os servidores que tiveram salário descontado. Ou seja, irmão, não é por arrependimento, é simplesmente por consciência e para mostrar para as pessoas que dentro desse meio onde a gente vive existe muita grana, muita gente querendo fazer coisa errada. Eu nunca aceitei nada disso, nunca quis me beneficiar, como eu mostrei aqui para vocês com os projetos, nunca votei nada a meu favor, e é óbvio que não era por causa de R$700 ou R$10.000, que seja 50, 100 mil reais, que eu faria isso. Mas me senti tocado pela população e pelos questionamentos, e fiz questão de ressaltar o porquê que eu votei e a devolução do recurso para os servidores municipais que estavam precisando naquele momento. A nossa audiência ela tem crescido cada vez mais. A gente fez uma pesquisa, aí a nossa audiência cresceu aí 26% em um curto espaço de tempo. A gente acredita que, né, às vezes as pessoas falam, ó, quem é que escuta a rádio? Eu sei que tem muita gente escutando a rádio. Quando a gente faz aí os nossos desafios aqui diário, a gente sabe que a nossa audiência só aumenta, e aí você precisa replicar esse tipo de informação também, porque a gente está acostumado a ouvir, como eu falei aqui alguns minutos atrás, a estética da informação que é passada, né? Então vai lá, pulveriza uma informação aí sem pé nem cabeça. Quem ali acha que tem uma ideia fixa, na verdade é a ideia que possui essa pessoa, e acaba se deixando levar por informação, e aí é uma baita de uma mentira. E é por isso que às vezes a gente não consegue sair aí de uma solução, a gente não consegue alcançar uma solução necessária. Mas a gente está finalizando o nosso primeiro bloco, e antes de finalizar, é isso? Exatamente, JP. Ontem nós tivemos a nossa reunião ordinária do Conseg do Campeche, em conjunto com o Conseg do Carianos, e se fez presente lá. Nós falamos sobre mobilidade elétrica, sobre bikes elétricas, autopropelidos, ciclomotores, e se fez presente lá o nosso comandante Diego Molina, comandante da Guarda Municipal de São José. Parabéns aí por ter participado, lá contribuído, colaborado conosco, aprendido, enfim, foi uma noite bem legal. Estavam lá a PM, a Polícia Científica, a Polícia Militar ali do sul da ilha, tivemos também a Guarda Municipal de Florianópolis, e apareceu também o ex-presidente do Detran, né, o general Ricardo Miranda, um abraço para ele também. Descobri que ele é morador lá do sul da ilha também, lá do Campeche, e foi uma noite bem bacana. Todo mundo aprendeu. Tivemos uma empresa que trouxe 3 bikes elétricas lá para a gente demonstrar, tinha até test drive para quem quisesse lá conhecer os equipamentos. Então foi bem legal, e é um segmento que está crescendo muito. Cada dia tem mais bikes elétricas aí para tudo que é lado, e estão começando a acontecer acidentes. Já teve na região de Balneário Óbito, eu já atendi mais de um acidente, pelo menos 2, 3 acidentes envolvendo ou ciclomotor ou bike elétrica. Então está aumentando aí a intensidade, e a gente precisa saber o que dá para fazer, qual é a diferença de um veículo para outro, bicicleta para autopropelido, autopropelido para ciclomotor, qual que é a diferença, qual que é a semelhança com motocicleta, enfim, o que precisa, aonde precisa ter CNH, onde que não precisa, onde que precisa ter emplacamento, precisa usar capacete, como é que é. Então a gente falou sobre tudo isso. Tem umas legislações que tem alguns detalhes, né? Só para explicar a diferença de um para outro é mais de meia hora, mas a galera aprendeu bastante lá, e a gente precisa cada vez mais educar, né, a população, para as pessoas saberem até se pode andar no meio do trânsito, aonde que deve andar, pode andar na ciclovia, pode andar na ciclofaixa. Tudo isso a gente conversou ontem na nossa reunião, e descobrimos que temos que falar mais, porque mais pessoas precisam saber sobre isso. Não, o próprio pedestre ali, tem um videozinho de uma moça saindo de uma loja e passa o cara, como dizem, a milhão, e aí machuca a pessoa ali. Então a gente precisa aí de uma solução para isso, né, Michael? E aproveitando a fala do Michael sobre os Consegs, a gente teve uma reunião, né, Michael, segunda-feira, e creio que até julho a gente vai conseguir já reativar os Consegs de São José, começando por Areias, né? Areias, Jardim Cidade, Ipiranga, Real Parque. O Michael pode falar com mais propriedade, que ele participou diretamente da reunião, eu tive um imprevisto que sair. E o Michael, se pudesse falar um pouco para a população, o que a gente conversou lá com o pessoal do batalhão. Isso, queria agradecer ali a recepção.
da equipe da PM do 7º Batalhão, o Sargento Thiago, o Sargento Andrade, nos receberam ali. Eu falei com o comandante, né, o Cláudio Boing do batalhão, ele estava em viagem, resolvendo algumas questões do batalhão. Eu disse, Marco, na próxima eu quero estar aí com vocês. Não? Perfeito. Vamos abrir pelo menos 2 consegues agora de início, e é ponto positivo aí para a população que precisa tanto de segurança. Várias pesquisas aí a nível estadual e nacional apontam como segurança a área número 1 que as pessoas mais se preocupam, até os jovens, né? Eu achei no estado do o jovem, ele é o usuário da segurança, não está muito preocupado com isso. Os jovens, a primeira preocupação hoje é a segurança, e várias outras camadas da população, idosos também, a primeira preocupação eu pensei que fosse com saúde, não, segurança. Então é uma área sensível, precisa de atenção aí do poder público, de atenção da comunidade. A comunidade precisa participar nas reuniões dos consegues. Ontem mesmo, com frio, jogo aí da seleção argentina, uma galera, bastante gente participou lá da reunião, foi uma participação expressiva, né, para a reunião de consegue. E é isso aí, precisamos levar as pessoas a falar mais de segurança, a ficar atento à segurança da sua região, do seu bairro. E é isso que os consegues aí vão ajudar. Exatamente, Mike. Até a população que está escutando e for desses bairros que eu mencionei aqui anteriormente, pode entrar em contato para a gente montar um time bom ali, que a gente não trabalha sozinho, né, JP? A gente sempre precisa, que nem a PM, a gente está conversando com a PM tem vezes que eles não sabem, não chega tudo para eles, né? Então a gente precisa ser uma ponte, né, de acesso para conversar com eles, ter um diálogo também com eles e com todas as áreas de segurança da Guarda Municipal, Polícia Científica, né, Maico? E de tudo aqui para ajudar na segurança da nossa cidade, até o vereador Cidade, a cidade e o vereador Cidade. Ele é bem forte nessa pauta. Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Cidade, e ele aproveitar e falar para os ouvintes que não conhecem, para estar conhecendo o vereador Cidade, irem lá no gabinete dele conversar com ele. Mas eu quero te perguntar, Cidade, como era a tua vida antes da política? Quem era o Cidade antes da política? Bom, Gabriel, eu era um moleque ali do bairro Bela Vista. Aos 16 anos eu comecei a dar aula ali nas escolas de Cobrasol de capoeira. Em seguida fiz o curso de Educação Física e Gestão Esportiva. Posterior a isso eu fui atleta de MMA, lutei em vários países, lutei na Chechênia, lutei na Rússia, lutei em Las Vegas, fiz 18 lutas profissionais, venci 15 lutas. Veio a pandemia e diante de todo esse trabalho que nós já tínhamos na época, de 10 anos de trabalho social, oferecendo a capoeira, o jiu-jitsu, o boxe e o muay thai de forma gratuita em diversos pontos, em diversos bairros da nossa cidade, eu resolvi aceitar o convite da nossa população, do nosso bairro, para ser um representante do bairro. Me candidatei a primeira vez, fui o mais bem votado do MDB na eleição de 2020, dobrei a minha votação e mais um pouco agora e me tornei o vereador mais bem votado do PL nessa eleição agora de 2024. Venho trabalhando ao lado da população. Agora, ano passado, trouxe 6 milhões e 400 em emendas, inclusive pontos importantes na nossa cidade, como ruas populosas que estão danificadas, como a da Bernard Rafa, lá no bairro Nossa Senhora do Rosário. Nós vamos asfaltar ela agora, fazer todo o trabalho sanitário lá e o asfalto. Também a praça dessa rua, né, com recurso também da deputada e futura senadora Caroline Detoni. Reformamos a escola lá atrás do Inmetro, lá o CEI Lício Mauro da Silveira, com mais 400 mil. Entregamos uma escola totalmente nova agora no retorno das aulas para nossas crianças. Trouxe recursos agora, trouxe a emenda para a nossa Guarda Municipal, viaturas. Trouxe 400 mil que nós estamos agora construindo um plano de trabalho, e esse ano ainda, JP, se der tudo certo, nós estaremos entregando para todos os nossos atletas aqui de São José uniforme, agasalho, kimono, luva, material de treino, para que o nosso esporte social e rendimento aqui de São José seja beneficiado. Isso, se Deus quiser, agora até o final do ano, porque tem um calendário eleitoral que não permite algumas entregas. Cara, estou nos bairros, estamos lá reformando junto com a comunidade a Praça da Colônia Santana, uma ação nossa também, JP, que é o Festival da Paz. Cansados de pedir a esse executivo cansado, que não faz o seu papel há muito tempo, nós às vezes metemos a mão na massa, como já fizemos
poda de calçada, de mato, para que as crianças pudessem ir para a escola aí no Floresta. Reformamos a Praça do Floresta, colocando traves, redes, pintando e trazendo as famílias, como vamos fazer agora na Colônia Santana também. Já estamos lá há 3 semanas lá, a gente sempre que pode marca com a comunidade, vai lá fazer um voluntariado. Inclusive amanhã, nós estaremos lá de manhã fazendo esse nosso trabalho junto com a comunidade. E no sábado, às 14 horas, convidamos a toda a comunidade da Colônia Santana para estar lá, né, começando com o hino nacional, ou seja, apresentando o patriotismo, a comunidade local, lazer em família, competições esportivas, conscientizando as pessoas, aquilo que nós estávamos falando antes de começar, a preservar, a cuidar do patrimônio público, ou seja, a gente reforma e faz esse debate com a população para que eles depois cuidem daquele local, para que continue bonito, pintado, com a tabela inteira, com a rede sem ser rasgada. Ou seja, vamos agora ter uma reunião 1h30 com os representantes ali da Academia Pratique, porque tem outro equipamento importante que é uma academia ao ar livre, que a gente quer colocar ali na beira-mar de São José, emenda do deputado Pezente, emenda que demorou para chegar, e nós queremos agora executar em parceria, fazer uma público-privada, para que a gente possa colocar uma academia gratuita na beira-mar de São José. Trouxe também o equipamento agora do deputado Zé Trovão, para a construção também de um equipamento público inédito para o lazer das crianças autistas, uma área multissensorial para as crianças, ao ar livre. Cara, ou seja, tudo, essa foi um pouquinho da trajetória, um cara que veio do esporte, fez trabalho social durante 15 anos, foi para a luta e acabou parando na política, mas não por uma vontade e sim uma cobrança da população que me conhecia diante desse trabalho para que eu pudesse representar. Isso me fez ser comprometido, respeitoso e, mesmo não tendo experiência, sempre tentando tomar as decisões de acordo com a vontade da população e como eu gostaria que o meu político tomasse. Ganhamos, perdemos, acertamos, erramos, mas o objetivo sempre é dar o nosso melhor para a nossa população, e é assim que a gente vai conduzir o nosso mandato, sabendo da responsabilidade que é cuidar do povo de São José. Aí, um atropelamento ali de duas estudantes, que as cenas são fortíssimas, que aí acabou pegando essa cena ali terrível, né? A gente tem o Michael que está aqui com a gente sempre fala da questão da educação no trânsito, e aí na semana passada a gente falou da educação do próprio pedestre com relação ao trânsito também, né? A gente vê ali, as meninas correram por trás do ônibus e acabou não conseguindo ver o caminhão que estava vindo, acabaram sendo atropeladas. Então a educação, ela toma conta, né, Michael? Eu gosto de comentar no sentido preventivo, né? A gente não faz julgamento de valor, a gente analisa e vê, de cara a gente já vê algumas coisas preventivas que falharam. Qual que é a ideia para o pedestre? O pedestre, ele tem que ver o que está acontecendo lá longe, se é vindo algum carro, algum veículo, alguma bicicleta, enfim, tem que ver e tem que ser visto. Então, evita de ficar atrás de uma árvore, atrás de um outro veículo, atrás de um caminhão, atrás de um ônibus. Tem que ver e ser visto. E tu tem que tentar perceber se o outro veículo de fato te viu. E não presume que, por eu estar ali, ele me viu. Mesmo numa faixa de pedestres, numa faixa elevada de pedestres, um semáforo fechado para os veículos, não presume que o veículo te viu. Cara, ele pode estar olhando para o celular, ele pode estar mexendo em alguma coisa do veículo, pode estar conversando com alguém, pode estar olhando para qualquer outra coisa e pode não ter te visto. Então, sempre fica ressabiado, certifica se de fato ele te viu. Outra coisa também, o veículo está dando pisca para entrar, converter para um lado. Às vezes ele está dando pisca já há um tempão, não se deu conta e nem vai entrar ali onde ele está sinalizando. Então, muita atenção nisso também. Eu já evitei acidentes devido a isso. Eu vi o cara vindo assim com pisca, não, peraí, deixa eu esperar para ver se ele vai entrar aqui onde eu tô. Cara, ele passou reto, ele não entrou. Se eu tivesse saído, teria dado ali uma colisão transversal. Então, sempre muita atenção. Não presume que a pessoa te viu porque tu tá ali, tu não faz pedestre, tu com a razão. Tu pode estar com a razão, mas a pessoa pode não ter te visto. E sempre, o trânsito é uma questão de lógica. Cara, se tu sair correndo sem ver, é a receita para acontecer alguma coisa errada. Então, lógica, tu tem que ver, tem que ser visto e sempre espera ter toda certeza, o veículo parou, então tá, parou agora, eu vou cruzar, vou atravessar.
E evite também se meter no meio do trânsito. Ah, tá andando devagar, eu vou meter ali. Não, pode ser que venha uma moto no meio que não viu você ali, então muita atenção. Sim. E foi mais ou menos o que aconteceu, né, Michael? Que parece que pela filmagem acho que vocês saltaram do ônibus e atravessaram por trás do ônibus direto. Infelizmente, um vídeo muito triste. Ontem eu conversei com a secretária regional de educação, ela falou sobre todo o apoio que o Estado está tentando dar para as crianças. Acabou chocando muita comunidade, são 2 crianças carentes, né, e a família está tendo dificuldades, inclusive, para acompanhar, porque uma pode perder o pé, a outra está internada em estado grave, lá com, parece que teve 2 ou 3 fraturas no crânio dela. É uma situação extremamente, né, nós temos 2 crianças de 12 anos, eu tenho filhos, a gente sabe, né, o medo que a gente tem, como o Michael lembrou, deles estarem, meu filho às vezes está na rua jogando bola, brincando, eu sempre alerto ele, moleque de 9 anos, corre aí próximo da Avenida das Torres, enfim. E o que eu mostrei para vocês aqui, Michael, é que a gente teve lá aproximadamente 2 meses atrás pedindo uma lombada ali próximo do Icasa, que é uma das regiões onde constantemente acontece acidente na Colônia Santana. E agora a gente vinha cobrando, isso era para ter acontecido semana passada, eles hoje fizeram lá a lombada em frente ao local, então é mais um ponto onde vai oferecer segurança. Nós também pedimos para a nossa guarda, para a nossa secretária de trânsito, reforçar a pintura das faixas elevadas ali na região da Colônia Santana, principalmente próximo dessas áreas escolares. Aproveitar, vereador, falando em lombada, a gente fez uma demanda em agosto do ano passado, mandamos mais de um ofício, fizemos vídeos e falamos na nossa reunião do Consegue por uma faixa de pedestres em uma região ali no sul da ilha, no Campeche, na região do Gramal, região do Castanheiras. E sexta-feira à noite eu tentei atravessar ali, havia uma dificuldade de atravessar devido ao fluxo de veículos, é um lugar que começou a ter vários pontos comerciais. E no sábado, no final da tarde, a gente passou ali, faixa de pedestre aqui. Pintaram a faixa de pedestre, ali da noite para a madrugada. E eu quero agradecer aí a Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Intendência ali do sul da ilha, do Campeche, né, por ter feito essa obra aí que a gente pediu. Já estava até com a parte assinada para levar para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores. E que bom, parabéns à Prefeitura de Florianópolis. Eu queria entrar num outro assunto, mas a gente já está partindo para o final do programa, então eu não vou nem iniciar aí, que são aí as pessoas em situação de rua. Ia falar um pouquinho da situação aqui da minha rua, porque para mim sair de casa todos os dias de manhã é um baita do trabalho. Eu tenho que torcer para não ter ninguém dormindo na calçada do prédio, para não acabar incomodando ali, né, Alexandre? JP, sobre esse tema também, cara, a gente estava para trazer ali o Coronel Melo, que é o vice-prefeito da cidade de São Paulo. O Coronel Melo, um cara espetacular, que conseguiu acabar com a Cracolândia lá, né? Claro, junto com todas as forças, e essa a ideia que a gente queria trazer. Ele, infelizmente, tivemos que cancelar a vinda dele, ele perdeu o pai dele agora no começo de junho, e a gente ia fazer agora no dia 15, vamos remarcar a reunião onde a gente pretende debater esse tema junto com uma pessoa que fez esse movimento lá, não acabou exatamente com as pessoas em situação de rua, que isso é impossível, mas com um foco grande que era a Cracolândia e quais as políticas que eles estão utilizando. E conversando, fazendo isso de forma integrada com as cidades de Palhoça, Biguaçu e Florianópolis, para que a gente possa tomar essas ações juntos, envolvendo as suas secretarias de saúde e assistência social, envolvendo também o governo do estado. Inclusive amanhã nós temos uma reunião com a nossa secretária de assistência social, Adeliana, onde eu vou junto com o médico aqui, o Dr. Christian, que trabalha na abordagem das pessoas em situação de rua, para pedir o apoio dela, convidar ela para essa reunião. Mas, ou seja, a gente fez uma reunião pública também na ponta de baixo com esse tema, já fizemos diversas reuniões com esse tema dentro da Câmara, inclusive eu levei essa discussão para lá em 2021. O problema é que a gente precisa ter as forças de segurança também atuando junto, né, para combater o tráfico de drogas, para combater os receptadores, né, a SUSP fazendo a intervenção e cancelando o alvará desses estabelecimentos que compram os produtos de furto. Ou seja, é uma ação que precisa ser coletiva, multidisciplinar, para que a gente possa conseguir ter efetividade. Mas em breve vamos ter uma reunião e vou pedir a sua ajuda para que na vinda do nosso vice-prefeito lá, o Coronel Mello, a gente possa de repente até ter um momento aqui na rádio, convidando a todos para essa reunião que a gente pretende realizar na CDL, envolvendo as cidades, envolvendo diversas secretarias e também envolvendo a sociedade, o grupo empresarial e todos da população. Era essa a minha contribuição sobre esse tema, a perspectiva, JP.
de tentar ajudar com esse problema. Considerações finais, suas redes sociais, já passar sempre para o nosso ouvinte. Mais uma vez agradecer você, né, JP, a Rádio Mais Alegria, que é uma amiga nossa, né, o Gabriel está aqui, um jovem talentoso, o Michael Combat, que é um cara que está tentando aí também ser muito útil socialmente, além de todo o trabalho que ele tem na área da segurança, que é importantíssimo. Agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a toda a população que veio na minha defesa ali. Eu coloquei o vídeo, diversas pessoas vieram falar: não, a gente acredita em ti, tu é de verdade. É um momento isolado e também é um momento onde a gente consegue distinguir, né, JP? Porque quando tudo está certo, receber tapa nas costas soa como oportunismo. A gente vê quem está do nosso lado nos momentos onde que as coisas não saíram exatamente quando a gente queria, e as pessoas vêm apoiar, vêm acreditar e nos ajudam a retornar para o trabalho. Agradecer ao meu time, quem trabalha lá comigo diariamente, o Galego, o Lioto, a Gi, o Romeu, enfim, a Aninha, pessoas que nos ajudam de uma forma geral, tem uma galera, o Rafinha, enfim, as pessoas que fazem o nosso trabalho acontecer. Eu acabo sendo o porta-voz daquele grupo. Eu não consigo executar o trabalho que a cidade me coloca sozinho, então eu preciso agradecer a todo o meu time, agradecer a população de São José pelos 3.000 votos que a gente fez na eleição passada, de uma forma muito espontânea, onde nós colocamos o nosso mandato à disposição durante os 4 anos, e essa foi a colheita, né? A gente não foi fazer uma campanha. O nosso mandato era a nossa vitrine, e através dele que nós conseguimos conquistar a confiança do nosso eleitor, e por isso que a gente se preocupa tanto, se explica tanto para quem paga o nosso salário, né, e está tão comprometido, porque nós respeitamos muito a posição que nós encontramos hoje de representar o cidadão josefense, e é com esse objetivo, com esse caminho aí que nós vamos continuar realizando o nosso trabalho, sempre pensando no melhor para São José, atuando desde a solução de um problema de uma família isolada, quanto problemas que envolvem uma boa parte da nossa sociedade, seja indo fiscalizar o prefeito, seja viajar para Brasília para trazer recursos e tentar resolver problemas que às vezes nem compete a um vereador, mas a nossa vontade de ajudar São José é muito grande, como agora estamos intervindo mais uma vez junto à Secretaria de Educação Estadual, junto com a PM, para que haja a implementação da primeira escola cívico-militar dentro da cidade de São José, ali na Escola Básica Nossa Senhora da Conceição, uma escola que existem crianças com diversas situações de vulnerabilidade. Vou ter que interromper. A gente acaba em alguns segundos. Agradecer a sua presença, Michael Combat, Gabriel, obrigado aí pela presença de vocês.